Eu sou a prática pedagógica simples. Aquela que tem criticidade, aquela que é crítica com o aluno, discute e a lousa. Não sai nada dessas parafernálias de coisa aí de tecnologia. Oi, moço, o que você quer? Você tem Twitter? É? WhatsApp? É? Página no Facebook? Quê? Então você não tá com nada. Olá, eu sou Camila, PCNP de Geografia, da Diretoria de Ensino Região de Taquaritinga. Olá, e eu sou o Vitor Hugo Pissaia, PCNP de História, Diretoria de Ensino de Taquaritinga. E hoje vamos apresentar para vocês algumas propostas pedagógicas que variam de práticas simples até as práticas mais complexas, enfatizando as disciplinas de História e Geografia. Vamos lá? A primeira coisa que nós gostaríamos de mostrar para vocês é a evolução dos meios de comunicação. Lá na pré-história, por exemplo, se nós pararmos para analisar, nós temos a palavra escrita, ainda em rochas, mas esse meio de comunicação, ele foi evoluindo, foi passando, até chegar no momento atual, onde a sociedade consegue se comunicar em poucas palavras, através das redes sociais, através de mensagens de texto, mensagens de WhatsApp. Tudo ficou mais fácil, tudo ficou mais simples, mas não é para todo mundo. Muitas vezes é difícil colocar isso em prática dentro da sala de aula. Isso aí. Muitas vezes, como consta nessa charge, a gente pode perceber que os meios de comunicação de massa, os antigos, são desvalorizados, não tem importância nenhuma, mas que poderia ser sim utilizado dentro de práticas pedagógicas e com êxito. O professor ele tem um grande desafio na atual sociedade, que é aprender a lidar com esses meios de comunicação, que é conseguir mostrar para o seu aluno que ele pode usar as tecnologias na sala de aula, desde que ele faça isso com sabedoria. O que você acha disso, hein, professor? Qual o seu método favorito? Lá na sua sala de aula, professor, você usa mais a lousa, a aula expositiva, o debate, o questionário, a pesquisa, a tarefa ou as práticas tecnológicas? Concebendo-se a prática de ensino de forma diversa, como uma oportunidade de reflexão sobre convicções e possibilidades individuais e de indagação sobre o real, além de desenvolvimento de um saber fazer didático, evidenciou-se a necessidade de adoção de metodologia alternativa estruturada em função das condições do aluno, considerado individualmente e em grupo, numa realidade específica. Almeida, 1985. O que esse estudo colabora com o nosso pensamento? Que toda a prática de ensino, não importa se ela é simples ou se ela é complexa, ela pode ajudar na construção do conhecimento, ela pode ajudar nos processos de ensino-aprendizagem. Então nós temos que utilizar a grande variação na sala de aula. Talvez seja esse o nosso grande segredo, a nossa grande sacada, entender que nós temos que alcançar todos os alunos, independente da sua condição de construção de conhecimento. E aí, professor, qual é o seu maior objetivo? Não é esse cara aqui, o aluno? Não é ele que nós queremos alcançar o tempo todo? Não é nele que nós estamos pensando a cada momento de preparação de aula, a cada intenção diária? Esse é o nosso maior objetivo, a aprendizagem do aluno. Então, professor, vamos fazer isso aqui? Vamos valorizar a nossa relação com o nosso aluno, vamos acreditar na nossa profissão e na relação com o nosso aluno. Vamos estimular o nosso aluno e nos estimular. Vamos acreditar no nosso potencial e colocar limites com gentileza. É isso que nós precisamos para melhorar as nossas práticas. É trazer esse aluno do nosso lado, colocar ele aqui, ó, na nossa frente como igual. E isso não são metas, são princípios norteadores. Afinal, acredite no seu estilo, em seu potencial. Não tenha medo do novo. Arrisque-se. Então agora, nós vamos à prática. Amados mestres, vamos agora, da disciplina de História, buscar
uma sugestão, né, no sentido de desenvolver uma atividade simples em sala de aula. Até porque as realidades das salas de aulas e de escolas são diferenciadas, né? Mas antes de começar na atividade prática, antes de elaborá-la, temos que pensar em alguns aspectos. O primeiro, o conteúdo, né? O tema proposto, que seria os encontros entre os europeus e as civilizações da África, da Ásia e da América. No sentido bem introdutório, como se estivéssemos iniciando esse conteúdo, tá? Imaginando que seria para o segundo ano do ensino médio, né? Utilizando a prática simples, né? Recursos como lousa, fita adesiva e figuras impressas. Como esta, por exemplo. Mas pensar o conteúdo, nós temos que pensar também que habilidades eu quero tratar dessa temática. Reconhecer a importância do estudo das questões da alteridade para compreender as relações de caráter histórico-cultural a partir da compreensão dos elementos culturais que constituem as identidades. Identificar as principais características do encontro entre os europeus e as diferentes civilizações da Ásia, da África e da América. Reconhecer a importância de valorizar a diversidade nas práticas de religião e religiosidade dos indivíduos e grupos sociais. Habilidades estas que estão no currículo oficial do Estado de São Paulo, além de relacionar as manifestações do pensamento e da criação artística literária aos seus contextos históricos específicos. Mas a habilidade ela também não se restringe apenas ao currículo oficial. Nós temos uma base nacional que tem as 10 competências. Para essas habilidades, esse tema, esse conteúdo, nós identificamos que 3 das 10 competências têm relação intrínseca com o tema e com as habilidades, que seria valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural para entender e explicar a realidade. Fatos, informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos e naturais, colaborando para a construção de uma sociedade solidária. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. E valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Bom, imaginemos uma lousa, tá? Simples, e utilizar figuras dessa temática. A figura que nós escolhemos seria esta figura do mapa do Brasil, que compõe 3 elementos da formação étnico-cultural brasileira, né? Seria a figura mais central. Vamos pensar da seguinte maneira. De um lado, o lado bom da vida, como seria o lado positivo dessas etnias no nosso país? Podemos citar o elemento negro, extremamente importante na nossa formação cultural e as contribuições para a nossa cultura, que vai do axé, que vai do fubá, que vai do dengo, várias expressões que são utilizadas hoje advêm da herança cultural do negro.
Mas quando eles chegaram aqui, já estava um outro elemento, que seria os nativos, tá? Que é o lado bom também. A mandioca, tá? O açaí que fortalece, tá? A erva mate e várias outras contribuições. Mas espera aí, tem um outro elemento. Espera aí, são 3. Opa, está faltando alguém. Quem? O branco. O dominador. O colonizador. Que também contribuiu muito positivamente para o nosso lado bom da vida. Entretanto, existe o outro lado, que podemos citar, que é o lado ruim da vida. Como assim, professor? Primeiro, essa é uma herança. E foram momentos, são séculos de exploração da mão de obra escrava. Séculos de exploração e dizimação de povos, tá? Além da dominação econômica e exploração cultural, dominação cultural. Etnias nativas dizimadas em massa para atender ao grande interesse do capitalismo, né, moderno. Mas espera aí. Isso é história. E hoje? A história era dinâmica. O ir e vir. E hoje? Mudou muita coisa? O que mudou? O que melhorou? Em relação, por exemplo, ao índio. A questão da terra, a demarcação, as condições de vida dos povos nativos. Tá, e o outro elemento, que não era dominador? Em relação aos descendentes dos dominadores. Como ficaram esses dominados? Como estão hoje na nossa sociedade brasileira? Bom, esta ideia é demonstrar as contradições que existem na nossa sociedade. Por isso a história ela é dinâmica. Ela tem uma relação intrínseca com ir e vir. E a utilização desse recurso possibilita você utilizar imagens, figuras e contextos. Essa é uma proposta que depois você pode sistematizar com o aluno, desenvolver uma charge, desenvolver uma história em quadrinhos, você pode fazer isso em círculo, pode fazer uma outra formato de como você vai tratar dessa temática e de outras. Essa é uma forma humilde de tentar sugerir uma proposta pedagógica simples. Bom trabalho. Agora vamos para as práticas mais complexas, focadas no ensino de geografia. O tema que foi escolhido, o conteúdo, foi o conflito norte-sul, levando em consideração o tema de história, para que nós pudéssemos fazer uma ligação entre as duas disciplinas, mostrando que tanto a prática simples quanto a prática complexa pode ser utilizado no ensino de geografia e no ensino de história. O nosso público-alvo seria a terceira série do ensino médio. Tipo de prática, a complexa, os recursos necessários, laboratório de informática. Pensando no mesmo sentido, não é só cumprir o currículo do Estado de São Paulo, a necessidade de pensar na base nacional. Então nós selecionamos aqui 2 competências, dentro do que nós vamos propor como prática complexa. A primeira competência,
Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Focando agora no currículo do Estado de São Paulo, nós temos as seguintes habilidades que podem ser contempladas com a nossa prática complexa. Comparar e diferenciar os critérios de regionalização mundial, considerando as intencionalidades sociais, políticas e econômicas que as envolvem. Associar e interpretar mapas sobre a distribuição da riqueza mundial e o número de pessoas refugiadas para identificar as distintas assimetrias e integrações na ordem mundial. Identificar e descrever os principais elementos que configuram o conceito de ordem mundial, considerando as questões geopolíticas, econômicas e culturais. Para que a nossa prática funcione, é necessário que o aluno já conheça o tema. Então, essa prática ela tem que vir pós uma aula introdutória, que você pode realizar de maneiras diversas. Pode usar o conteúdo de história, aquela prática simples, das imagens, mostrando as diferenças entre o conflito norte-sul. Pode trabalhar com conhecimento prévio do aluno, levando em conta o que cada indivíduo já conhece, a junção daquilo que ele tem e que ele pode trazer para a sala de aula e que pode ser absorvido por todos dentro do tema escolhido. Você pode utilizar uma aula expositiva, lembrando sempre da importância de uma aula dialogada, uma aula aberta, contextualizada, com participação do aluno, com a contestação do aluno, para que ele possa construir um senso crítico. Você pode se valer dos mapas, que são um grande aliado no estudo da geografia. Esse mapa em especial é um mapa que diferencia o conflito norte e sul. E para fechar, você pode usar a charge, que é um grande recurso aí na disciplina, porque uma imagem, muitas vezes, ela consegue descrever inúmeras coisas. A realidade social, a realidade econômica, muitas vezes ela mostra um conhecimento científico, um conhecimento econômico, enfim. É um recurso muito importante, a charge. É importante em uma aula que o aluno compreenda as diferenças entre os países do norte e os países do sul. Como fazer isso? Como diferenciar os países do norte dos países do sul? Analisando os índices: desemprego, pobreza, PIB, taxa de mortalidade infantil, nascimento e morte, educação, receita, expectativa de vida. Todos esses dados eles vão ser diferentes nos países pobres, nos países ricos e nos países emergentes. Então, a análise inicial disso ela é muito importante. Aí, professor, nós vamos para a nossa prática complexa. O aluno sabe o que é o conflito norte-sul, o aluno sabe a diferença entre países ricos e países pobres, ou seja, entre países do norte e países do sul, país desenvolvido e subdesenvolvido. Vamos levar isso para a prática, vamos levar isso para o concreto. Vamos permitir que a nossa aula passe de uma aula discursiva. Vamos levar ele para conhecer o atual momento da nossa economia, da nossa população, da nossa educação, da nossa saúde. Isso a nível mundial. Dá para ele aprender o local, mas ele também pode analisar o estado do mundo em que ele vive. É importante para o aluno ter um roteiro para participar dessa aula. Então você tem que separar antes. Você já tem que selecionar. Quando o cara for pesquisar o site, ele tem que ter ideia de onde e qual região do mundo, qual continente, qual país, ele vai encontrar as diferenças. Então seleciona países que tenham uma faixa diferente de desenvolvimento. Selecione índices para ele analisar. Coloca lá, você vai analisar primeiro educação, depois saúde, depois economia. Explore o pensamento crítico do seu aluno. Essa é a grande vantagem de uma demonstração prática. Então vamos lá? Vamos ver como é que funciona o IBGE Países e como ele é legal? Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo é acessar o site, né? países.ibge.gov.br. Pode linkar aqui, que ele vai direto. Então, na página inicial, vocês já vão ver que algumas coisas que vocês já vão ter trabalhado com os alunos nas aulas iniciais estarão em destaque, que são os índices,
Então aqui nós temos alguns temas que o site oferece como oficiais sobre os países do mundo. Economia, indicadores sociais, meio ambiente, população, redes, saúde. E os dados eles são apresentados de forma bem sucinta e direta, que permite a comparação entre os índices de diversas nações. E é isso que nos interessa, que para trabalhar o desenvolvimento é necessário entender a diferença entre os índices das nações. Comece a usar. Olha o mapa, ele é todo interativo. Então, dá para trabalhar vários assuntos, desde localização geográfica, tamanho, território. Tá vendo, ó? É um mapa interativo. Então, vamos selecionar aqui qual que é o primeiro passo, dar um indicador para o aluno. Então, vamos selecionar duas nações que são bem diferentes. Vamos começar aqui, ó, olhando a Alemanha. Quando eu clico na Alemanha, ele me dá alguns dados a respeito, como capital, extensão territorial, o idioma, localização, a moeda, a bandeira do país. Quando eu troco de aba, eu tenho um ranking. O que eu tenho nesse ranking? Um comparativo da população total, tá? A população é o tema, dentro do tema eu posso escolher uma variação, ó, pode ser densidade demográfica. Posso pesquisar a respeito da população, os homens, as mulheres, a população que reside em área rural, a população total. E eu posso selecionar um período, tá? Aqui ele me disponibiliza. Cada país, vocês vão encontrar diferentes períodos, porque nem todos os dados estão presentes no site. Então, por exemplo, tem países que vão até 2018, mas tem alguns países que você vai achar até 2015, 2016, 2017. Por isso que é importante olhar, escolher, selecionar os índices antes, para conseguir compreender a necessidade do seu aluno. E aqui, ó, o mapa, ele vai tomando formas. Toda vez que se seleciona um índice diferente, eu vou trocar, vou para economia. Eu vou escolher a chegada de turistas. No período de 2017, o mapa lá no fundo, ó, ele se transforma. Aqui tem a legenda e eu posso analisar esse dado a respeito do meu país. Voltando aqui para a síntese, se nós descermos um pouquinho a página, tem mais sobre o país. Então, vou clicar. Olha lá, olha quanta coisa interessante. Ele me dá imagens sobre pontos turísticos do país, tá? O aluno pode clicar aqui para saber mais a respeito daquele monumento. Aqui ele tem um breve histórico a respeito do país. E aqui ele já dá vários indicadores diferentes com gráfico. Olha só. Que podem ser alterados para análise. Dá até para fazer o download, tá? Para baixar esses gráficos no seu computador. Tem mais uma ferramenta que é interessante analisar, além de todos esses indicadores que aparecem aqui. Que é essa daqui, ó, comparar países. Quando eu clico na ferramenta comparar países, ele me dá a opção de selecionar até 5 nações. Então, já que nós selecionamos a Alemanha, vamos selecionar uma nação bem distinta, a Etiópia, que faz parte do mundo subdesenvolvido. Quando eu seleciono a Etiópia, olha o que ele me proporciona. Ele me proporciona um índice de comparação. Aqui, ó, ainda estou na chegada de turistas. Eu percebo que na Alemanha a chegada de turistas é bem mais intensa do que na Etiópia. Já é um fator para você trabalhar com seu aluno. Por que na Alemanha chegam mais turistas do que na Etiópia? Por que a Alemanha é uma área de atração, enquanto a Etiópia é uma área de repulsão populacional? Então, depois de analisar a chegada dos turistas, vamos olhar um outro aspecto no meu roteiro. O roteiro que eu construí para vocês é a análise da educação e do PIB das duas nações, tanto da Alemanha quanto na Etiópia. Então, vamos lá. Vamos ver como que elas investem em educação, essas nações. Qual o gasto público de cada uma? Podemos observar aqui que a Alemanha investiu 4,9% do PIB,
enquanto a Etiópia investiu 4,5% do PIB. Apesar da Etiópia ter investido menos, o que isso nos mostra? Que a Etiópia faz grandes investimentos na educação. Será? Qual que é a variável aqui que mostra que o investimento da Etiópia não é tão alto assim? O PIB. Por quê? Quando eu analiso o total do PIB de cada país, olha só, no ano de 2013, tá? A Etiópia tem um PIB muito menor do que o da Alemanha. Nesse momento, o aluno percebe duas coisas: que o desenvolvimento econômico desses dois países é muito distinto, assim como a falta de investimento em educação. Ela também está diferenciada. Navegando por esse site, o aluno consegue compreender e fazer uma análise mais aprofundada sobre o tema do conflito Norte-Sul e conhecer mais o mundo no qual ele vive. Então, depois de utilizar todos esses recursos, desde o reconhecimento de população, de área, de índices, comparativo de países, que o site permite, é importante trazer uma conclusão, porque o aluno vai ver todos esses dados. E aí? Bom, legal. Vai levar para casa? Totalmente separado, sem uma construção, sem um fechamento? Traz ele de volta, traz ele para a sala de aula e faça com que ele mostre tudo aquilo que ele reconheceu sobre o mundo, tudo aquilo que ele viu sobre o mundo que ele não conhecia. Como você pode fazer isso? Você pode construir um debate sobre a problemática mundial. Peça para os seus alunos, discutam aqui e mostrem para os outros como é que está a educação no mundo, como é que está a saúde a nível mundial, qual é a qualidade de vida das pessoas, qual é o mundo que nós vivemos. Depois, eles podem expor esses dados em cartazes, como um seminário, cada um sobre uma área, cada um sobre um índice. Fica muito legal, fica muito importante, para que esse aluno e para você, professor, possam ter um momento diferenciado e muito construtivo, explorando o senso crítico, tornando o seu aluno um protagonista na sala de aula e mostrando que ele pode usar as habilidades que ele desenvolveu e ter competência para viver na atual sociedade. Bom, amigos, chegamos ao final desse vídeo. Tentamos de uma forma muito simples, tá? Humilde, tentar colaborar, sugerir algumas práticas, seja ela simples, seja ela mais complexa, mas uma forma de tentarmos diversificar as aulas e dentro daquilo, do contexto que cada escola tem, os alunos. E essa charge aqui, ela demonstra bem isso, da importância de tudo, de todo o trabalho do professor, de todo o trabalho desenvolvido em sala de aula, porque é ali que ocorrem as coisas. Relaxe, colega, eles também inventaram um aspirador de pó e eu continuo aqui. Esta é uma charge para a gente refletir. Muito obrigado. Esperamos que tenha sido um momento de muito aprendizado, como foi para nós, na preparação, no pensamento e na construção dessas propostas. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.